Irmãos, há um tempo atrás eu comentei com vocês de um dia que eu fui esquecido pelos meus pais. Não sei quem de vocês lembra, e outros eu sei que não estavam aqui, mas o fato é que no dia do meu aniversário eu fui esquecido na escola. E quando chegaram os parentes ali, as pessoas para uma festinha para o meu aniversário, eu era bem pequeno, e aí alguém perguntou: cadê o aniversariante? Para a gente dar parabéns para ele. E minha mãe falou: eita, esquecemos ele na escola, e já era noite. E aquilo é uma história que a gente conta na família até hoje. A Patrícia, perguntei para ela se a gente já tinha esquecido os nossos filhos alguma vez, e ela lembrou que um dia a gente acabou esquecendo a Isa na escola, e todo mundo em casa, e a gente então teve que providenciar. A Isa foi esquecida também. O que isso nos leva a perceber é que nós, pais falhos, humanos, às vezes nós negligenciamos até aquilo que nós mais amamos. Domingo passado, no sermão, eu citei um texto de Isaías 46, onde o Senhor diz: olha, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de vocês. E perceba que essa comparação do amor de pais com os filhos, ela é sempre usada nas Escrituras como uma forma de ilustrar, de mostrar a relação que nós temos com Deus, o nosso Pai. E a ênfase é: ainda que os pais não saibam dar boas coisas a seus filhos, eu sei. Ainda que os pais se esqueçam dos seus filhos, eu jamais me esquecerei. E veja como isso é confortador para nós. Quando a gente abre a palavra de Deus, e no capítulo 14, o Senhor diz: não se turbe o vosso coração. É Deus dizendo para nós: eu não me esqueço de vocês. Não se perturbe na alma a ponto de perder as suas esperanças. Crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, nós acabamos de cantar sobre o quão agradável é, e nós desejamos que seja, a lei do Senhor para nós. E Ele diz: creia nessa lei, creia nas palavras, e essa lei do Senhor diz: eu jamais me esqueço de vocês. Nada acontece com vocês que não esteja debaixo do meu domínio. Hoje pela manhã o reverendo José Maria falou sobre aquele momento em que Jesus Cristo vai à cruz, e ele é indagado, e ele responde ali: ninguém tem autoridade se não foi lhe concedida lá do alto. Nada acontece sem que Deus ativamente saiba disso. Quando nós chegamos aqui no verso 16, na continuação desse contexto, nós vamos perceber que o Senhor Jesus continua a confortar os seus discípulos e também a nós. Quando Ele diz que vai rogar ao Pai, e veja, Ele havia falado de oração nos versos anteriores, 14 e 15. E agora Ele diz que nessas orações, nessas intercessões, Ele vai pedir algo. Ele vai pedir outro Consolador, e na sua Bíblia, muito certamente está com a letra maiúscula a palavra Consolador. Nós veremos nesse texto hoje que o Senhor nos concede o Consolador para o nosso conforto, aquele que nos conforta, mas nós aprenderemos que esse que é o Consolador, ele também é o Espírito da verdade. Ele nos conforta e ele nos dá entendimento da verdade. E tanto nos conforta como nos dá entendimento da verdade por meio da palavra. Não sei se você observou o quanto na leitura eu repeti o termo palavra. Lá no verso 23, no verso 24, no verso 26, ele fala de ensino. Veja o quanto é enfatizado a palavra. E eu já chamei a atenção de vocês algumas vezes aqui na igreja sobre o movimento histórico que aconteceu na igreja na posição do púlpito. Quando na reforma o púlpito foi tirado das laterais e trazido para o meio da nave do templo. E nós aqui na igreja, de forma didática, tão somente, colocamos a pia batismal de um lado, a mesa da ceia do outro e a palavra no centro. Não tem salvação sem palavra, não tem perseverança, consolo, conforto sem a palavra. E nesse texto nós vemos que o Espírito Santo nos será concedido, ali no passado, para aqueles irmãos, para nós também já foi derramado, já foi entregue. Ele nos dará para consolo e para entendimento. Ele é o Espírito que consola, Ele é o Espírito que nos dá entendimento
da verdade. Como que a gente observa isso? Primeiro eu preciso falar um pouco aqui com vocês sobre esse contexto. Verso 14, ele diz: se me pedirdes, ou seja, em oração. No verso 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o verso 16 continua: e eu rogarei ao Pai. Falamos aqui, eu falei com vocês no sermão passado, sobre esse aspecto de intercessão que Cristo faz por nós. E nós estamos acompanhando isso já há alguns domingos, e vamos até o capítulo 17, onde ele faz a oração de intercessão belíssima que nós temos conhecimento. Mas aqui ele começa a explicar de forma bem clara isso: eu rogarei ao Pai, eu vou interceder por vocês junto ao Pai. E veja, ele tinha dito para os discípulos que ele ia para um lugar onde eles não poderiam ir, e isso causou desconforto no coração daqueles homens. Pedro não aceita, eles ficam confusos, e é nesse contexto que ele diz: não se turbe o vosso coração, eu vou de fato, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Duas coisas são importantes de entendermos aqui: primeiro é outro, segundo é Consolador. E eu vou fazer de trás para frente. Consolador, está com letra maiúscula. E ela está com letra maiúscula aí na sua Bíblia, porque ela é uma palavra muito específica. E no nosso contexto de hoje em dia, a palavra consolador, ela não traz a real ideia, o entendimento profundo da mesma palavra que foi usada aqui no original. A palavra que foi usada aqui é a palavra paráclito. Paráclito, do grego. Essa palavra, nós temos ela a partir daqui, repetida no Evangelho de João, exatamente da mesma forma. Ele, logo aí no capítulo 15, na página seguinte da sua Bíblia, provavelmente no verso 26, ele diz de novo: quando porém vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai. E ele repete o Espírito da verdade de novo, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ainda no Evangelho de João, mais um capítulo, na outra página, capítulo 16, verso 7, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja que ele está fazendo uma relação: eu vou, mas eu deixo outro Paráclito. E assim nós vemos o desenvolvimento. Mas eu quero agora pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia lá na primeira carta de João. O mesmo autor, mas lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 João no capítulo 2. É um texto que com grande frequência eu cito aqui na igreja, tamanha a importância do seu entendimento desse texto. 1 João capítulo 2. Abra, por favor, a sua Bíblia e veja como está escrita, ou melhor, como foi traduzida a palavra paráclito aqui, também com a letra maiúscula, mostrando que ela não é uma palavra comum. Diz assim no capítulo 2 de 1 João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos Paráclito junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Paráclito aqui é chamado, ou na nossa tradução, de advogado. Veja que você não usa em português consolador e advogado intercambiavelmente, como se fossem sinônimos. Nós usamos diferente, mas a nossa Bíblia aqui no português ela traduz a mesmíssima palavra com duas palavras diferentes. E veja outro detalhe ainda em 1 João. Temos, se você pecar, nós temos um Paráclito junto ao Pai. E quem é esse Paráclito? Quem é esse Consolador? Jesus Cristo, o justo. E isso nos leva de volta lá para o Evangelho de João, no capítulo 14. Agora eu falo da palavra outro. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, ou seja, Jesus, o Paráclito, o nosso advogado, o nosso defensor, aquele que está conosco lado a lado, aquele que anda conosco, que nos dá força, que nos conforta, Ele vai pedir ao Pai e o Pai vos dará outro, da mesma espécie. Essa palavra outro aqui não é outro
no sentido de eu vou e vem uma outra pessoa distinta, diferente, para fazer o que eu fazia. Ele está dizendo, vem outro Paráclito, outro igual a mim, outro da mesma essência que a minha. E aqui nós entendemos claramente, ou precisamos entender, que o outro aqui é Deus também. Se Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Consolador a que ele se refere, que nos será concedido, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E nós já vimos sobre o Pai no sermão anterior, no último sermão vimos sobre o Filho, e agora vemos sobre o Espírito Santo. De forma sutil, sem muita ênfase, eu deixei para falar isso para vocês hoje. Ele vos dará outro da mesma essência, o Consolador. Quando a gente pensa em Consolador, no nosso contexto, algo que se associa melhor e que retrata bem é a palavra Confortador. E aí a gente vai pesquisando sobre essa palavra, estudando, entendendo. Confortador, do latim, tem ali uma ligação de com força. É alguém que te ajuda com força, ele te sustenta, ele te dá força, ele te leva no colo, ele te sustenta. Um confortador. Quando a gente percebe que essa palavra não é meramente alguém que dá o ombro para você chorar, no sentido de consolo, é alguém mais, é alguém que te sustenta na hora mais difícil da sua vida. E esse que te sustenta, esse advogado, esse paráclito, ele não é alguém de segunda categoria, ele é Deus, ele é outro da mesma essência, gerado do Pai, assim como Cristo. Ou seja, Cristo está dizendo para os seus discípulos e para nós, eu vou, porque é necessário, para que se cumpra a lei do Senhor, para que se cumpra a palavra do Senhor, para que se cumpra a salvação, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará aquele que faz parte dessa essência, para que Ele continue advogando junto a vocês, a fim de que esteja para sempre convosco, para sempre. Aqui Cristo está falando que Ele vai, nós não seremos abandonados, o Pai nos dará aquele que, uma vez entregue, estará para sempre. Há uma ideia confusa sobre o Espírito Santo que rodeia as nossas vidas em todos os lugares, de que o Espírito Santo é como se fosse uma energia, uma força, ou como alguém que fica sobrevoando, passando entre nós, e ele vem e vai, e se você é crente, você então depois da sua conversão pode receber ele, ou pode ser que você não receba, ou pode ser então que você receba, mas aí porque os seus pecados são muito grandes, ele sai de você. E essas ideias, irmãos, elas são ideias completamente erradas. Uma vez dado, derramado, entregue outro paráclito, assim como Cristo veio de forma histórica, ele não ficou indo e voltando, ele veio e nós temos a cruz, a ressurreição, nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo até hoje. O Espírito Santo também foi dado de uma vez por todas, e ele então não é essa energia que fica indo e voltando, e nós aqui na igreja não podemos marcar cultos, reuniões em que nesse dia haverá um grande mover e ele virá. Irmãos, ele está em nós. Ele vos dará, aqui, nos aponta diretamente para o texto de Atos, capítulo 2, quando ele foi entregue à igreja. Em Atos, capítulo 2, nós temos ali a descrição do derramar do Espírito. E aquele derramar, ele não foi um dia de uma reunião fervorosa que o Espírito Santo agiu e depois foi embora, e agora se a gente fizer algo parecido, ele vem aqui também. Não, ele foi derramado historicamente em toda a igreja de Cristo, espalhada por toda a terra. Veja que ali há um grande fenômeno, que também é muito mal entendido, de aquelas pessoas que tiveram as suas línguas confundidas na Torre de Babel, agora, no derramar do Espírito, como o propósito é transformar a igreja nacional,
de Israel, numa igreja internacional, uma igreja que alcança todas as tribos, povos e raças. Agora, estes irmãos que receberam o outro Paráclito, eles agora estão habilitados a anunciar este evangelho em outros idiomas. Então você que nasceu no contexto de Israel, de repente você tem ali, naquele contexto, a capacidade de falar inglês, falar espanhol, e você então agora pode anunciar o evangelho para outras tribos, povos e nações, porque a igreja agora tem alcance internacional. Não é uma igreja restrita ao povo judeu. E esse Paráclito marca essa transformação, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos tem falado em Cristo Jesus, o Paráclito, na habitação do Espírito. E então a gente percebe uma série de outras confusões sobre as profecias. Quando o Espírito Santo é derramado, aqueles dons extraordinários ali são vivenciados. O Senhor Deus está nos mostrando o papel da igreja. E agora, esta igreja que antes tinha necessidade de ter a palavra do Senhor dita pelos profetas, agora o Espírito Santo, aquele que inspirou a palavra, ele agora habita em você. Você agora faz parte de uma nação de profetas. Você que antes tinha que pedir perdão a Deus pelos seus pecados e você precisava levar a sua questão a um sacerdote, nós somos feitos reino de sacerdotes. Percebe a transformação acontecendo na igreja de forma histórica. Vocês, e eu repito isso constantemente para que vocês entendam e usufruam dos meios de graça, vocês não precisam de mim. Eu não sou sacerdote no sentido igual do Antigo Testamento. Eu não sou profeta no sentido exatamente igual, porque Deus não fala comigo em voz audível, uma novidade que não foi revelada. Deus fala com vocês exatamente como nós estamos fazendo aqui agora, pela palavra revelada, porque o Paráclito está em mim e o Paráclito está em vós, e nele vocês têm entendimento da vontade do Pai. Veja o verso 17, porque ele, além de ser o Consolador, o Paráclito, ele é o Espírito da verdade. O Senhor Deus roga ao Pai, e ele nos dá aquele que é a nossa força, o nosso advogado, o nosso provedor, o nosso representante, o Espírito Santo. Além de nos sustentar, como esse que nos dá força, ele nos dá também entendimento da palavra. Então é importante frisar isso com profundidade. O Espírito Santo então será derramado como um movimento, a continuidade. Jesus Cristo é assunto aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O Espírito Santo agora, ele estará habitando naqueles que confessam a Jesus como seu Salvador. E ele então, no momento da conversão, você é convertido porque o Espírito Santo já abriu os seus olhos, os seus ouvidos, para entender que Jesus Cristo é o Messias prometido, o Salvador. Entendendo isso, agora você professa essa fé, nesse entendimento. E então você caminha a caminhada cristã baseado ou sendo instruído na palavra. Como é que a gente entende a palavra, irmãos? E às vezes vocês ficam assim, gente, como que pode um judeu ter sido criado em tanto contato com a lei, e muitos deles estiveram cegos por tanto tempo? E a gente viu isso aqui no Evangelho de João, e nós às vezes lemos e aqui refletimos e entendemos com tanta clareza, porque nós temos o Espírito da verdade. Capítulo 8, o Senhor Jesus diz que nós conheceríamos a verdade. Essa verdade nos libertaria da escravidão do pecado. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, seria derramado na igreja, e por isso ele diz: não se turbe o vosso coração. Esse Espírito da verdade, então, irmãos, é aquele que nos dá entendimento. Ele
age junto aos crentes. Jesus Cristo é assunto, o Espírito Santo está conosco, no nosso meio. E Jesus Cristo então está junto ao Pai, está nos céus. Paráclito nos céus, nós temos. Paráclito habitando em nós, também temos. Não se turbe o vosso coração, vocês não estão sozinhos. Eu, o advogado, o provedor, o representante, aquele que dá entendimento da verdade, estou convosco para sempre. Que notícia maravilhosa! Veja, o Espírito é da verdade e por isso você tem todos os motivos para se alegrar, ainda que você não tenha nunca curado um coxo, ainda que você até tentou, estudou, mas não conseguiu falar inglês. Você conhece a verdade absoluta, e essa é a maior notícia que alguém poderia ter. Você tem um entendimento, independente da sua capacidade intelectual ou de estudo, você tem entendimento de verdade, ou da verdade, que até mesmo grandes teólogos jamais conseguiram atingir. Eu mandei no grupo do WhatsApp da igreja, antes do culto começar, a foto do quadro que é preenchido pela participação das crianças, quando perguntam para elas ali, o que vocês entenderam da pregação? E o quadro é repleto de palavras, de tudo que eles entenderam. Por que crianças que são tão infantilizadas pela sociedade, nas escolas e em todos os contextos, vêm para esta igreja retrógrada, tem que sentar no banco, ouvindo palavras difíceis, e de repente você pergunta, o que vocês entenderam? E eles entenderam um monte de coisas. O Espírito da verdade dá o entendimento da palavra. Temos o Paráclito que nos revela a verdade. Mas veja a distinção: o mundo não pode receber este Espírito da verdade. A mentira entrou lá naquele contexto que falei domingo passado no Éden, e o mundo então entrou debaixo de maldição, e esse mundo agora anda cego, morto, corrompido, ele anda em trevas, é essa a linguagem, ele não enxerga, ele não entende. O mundo então desconhece a verdade, ele vive baseado na mentira. Não se espante quando o mundo parece completamente perdido, porque de fato está. Mas você é luz no mundo em trevas. Você é aquele que conhece a verdade no mundo que desconhece a verdade. O mundo não pode receber, e ele diz, porque não vê. E você pensa, mas eu também não estou vendo o Espírito Santo. O contexto aqui, irmãos, de entendimento, de visão, é todo espiritual. Você, de fato, mencionei no domingo passado também, você, de fato, às vezes experimenta a paz que você não sabe explicar. É uma paz que excede a sua capacidade de explicar. Você tem uma esperança de que Jesus voltará, de que você estará nos céus, você tem certeza que você vai para o céu. Agora explica isso para alguém, e convence alguém que não acredita nessas coisas, de que aquilo é verdade. A gente se sente um tanto incapaz de fazer isso. Como é que você convence alguém disso? Você não pode convencer. O Espírito da verdade é quem te convenceu, é o Espírito da verdade quem há de convencer. O mundo não vê essas coisas. Nós, com os olhos da fé, conseguimos vislumbrar, imaginar como será a nossa vida eterna nos céus. Nós conhecemos o Espírito Santo, e quando alguém diz, me dê provas, você diz, eu não sei, mas eu conheço, eu sinto. E alguém pode pedir, então fale em línguas, e você diz, eu não sei, mas eu conheço. Vós o conheceis, ele diz no verso 17, porque ele habita convosco e estará em vós.
Veja as palavras que são usadas. Lá no verso 16, ele diz que esteja para sempre convosco, ou seja, no meio de vós. E aqui ele diz, vós o conheceis, ou seja, ele está no meio de vós e vocês conhecem, vocês têm relacionamento com ele. Por que ele está no meio e vocês conhecem? Porque ele habita, o conceito de morada, de habitação, de casa. Ele habita com você. E aqui, irmãos, entenda, ele não habita nesse templo físico que nós aqui dizimamos e pensamos sobre isso. Ele habita em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. E ele não fica partido, um pedacinho em cada um de nós. Ele forma uma unidade espiritual. Nós somos a habitação. Veja, Jesus Cristo é assunto aos céus, o nosso paráclito junto ao Pai, nosso advogado junto ao Pai. O Espírito é derramado em nós, nosso paráclito aqui, nesse mundo caído, e nós lutando com os nossos próprios pecados e com o pecado do mundo, a tentação de Satanás. Esse paráclito faz a morada que ele deixou nos céus, agora é você. Eu não tenho dignidade nenhuma para que eu seja a morada da terceira pessoa da Trindade. E se eles são um só, eu sou morada de Deus, eu sou morada de Jesus Cristo. Mas a questão não é dignidade. Cristo foi o único digno. Ele tabernaculou, foi encarnado, sentiu o sofrimento que muitas vezes você sente, só que de uma forma incalculavelmente pior. Lembra que eu falei que às vezes a gente esquece os filhos? Eu fui esquecido. Quando Cristo está na cruz, ele cita o Salmo 22 dizendo: Deus meu, por que me abandonastes? Por que eu fui deixado? Por que eu desci do trono dos céus para encarnar e agora estou na cruz? E quando eu preguei sobre esse texto para vocês, eu afirmei aqui categoricamente: o pior da cruz não foram os cravos, não foram os espinhos, não foi nenhum sofrimento físico. O pior foi a separação que aconteceu naquele momento, o abandono. Logo no verso 18 aqui, ele diz que com tudo isso, essa habitação em nós, como a gente vê no verso 17, ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Essa palavra órfãos aqui é sem consolo, sem um provedor natural. Crianças órfãs são crianças sem um provedor natural. E ele diz: vocês não ficarão sem. Cristo experimentou o abandono na cruz, por causa do meu pecado, que não pode haver comunhão entre trevas e luz. Deus é todo luz, todo verdade. Eu, andando em trevas, morto em meus delitos e pecados, não posso ter comunhão com o Pai. Não tem como eu voltar para a árvore da vida, na presença de Deus no Éden. Cristo então abre caminho pela verdade e nos dá vida. Ele nos dá acesso ao Pai, para que você não viva órfão. O inferno será esse lugar de sofrimento que as Escrituras descrevem, e algo que a gente não consegue imaginar. Deus é onipresente, Ele não está ausente nem mesmo do inferno, mas ali Ele derrama toda a sua ira. Justiça santa, irada, contra toda a unidade de pecado. Não há ali paráclito, não há ali advogado, não há ali conforto, não há ali consolo. Ali há choro e ranger de dentes. Sem pai. O João diz que eles têm pai, né? Mas não aquele que te defende,
aquele que é advogado, aquele que te declara justo. O conforto de todo o texto para os discípulos e para nós, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, eu vou porque é necessário que eu vá, mas eu deixo com vocês outro da mesma essência, que tem o mesmo poder, a mesma essência, e fará o mesmo papel, só que uma proporção ainda maior, porque Jesus ali, fisicamente com seus discípulos, não estava dentro deles, e ele agora deixa aquele que estará em vós, é o que é dito na última expressão do verso 17, em vós. Dá um salto aí lá para o verso 23, olha como ele fala, respondendo a Judas: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. No derramar do Espírito, a Trindade habita em nós. Faremos, no plural, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos eu e meu Pai para ele, e faremos nele morada. Você tem ideia do que é isso? Graças a Deus a Arca da Aliança se perdeu ao longo da história, senão seria objeto de idolatria hoje. Você percebe o que acontece aqui? Você é superior à Arca da Aliança. O templo foi destruído, e quando você vê alguma reportagem sobre Israel, você vê um pedaço de uma parede, onde eles ficam orando e colocando as suas orações naquele muro, como se tivesse poder naqueles tijolos. Você é maior do que aquele templo. Por isso Cristo diz, quando eles estão deslumbrados com a suntuosidade do templo, e naquele contexto das informações ali, eles confusos, e ele diz: vai ser derrubado, mas em 3 dias será reerguido. O templo não foi reerguido, Cristo foi ressurreto, e Ele habita no templo, e esse templo existe, e eu estou vendo. Nós somos morada do Pai, habitação. Eu sei que você enfrenta uma série de dificuldades, uns nesse momento muito mais do que outros, mas você percebe de onde vem o seu consolo, a sua esperança, a sua alegria? Você percebe que tudo aqui aponta para um único lugar: palavra, centralidade da palavra. Se você quer ser consolado, confortado, se você quer um advogado, um paráclito diante das causas que você tem sofrido, vá para a palavra. É lá ou aqui que você encontrará esperança. Se você está desolado, é aqui que você vai encontrar conforto. Você está abatido, abatida, é aqui que você encontra o que você precisa. Isso não é como uma caixinha de promessas que você vem quando você tem dificuldade. Toda a sua vida deve ser guiada pela palavra. O Espírito trará consolo a você pela palavra, e Ele te dará entendimento da vontade e da verdade do Pai pela palavra. Por isso a centralidade da palavra, e por isso nós aqui estamos muito mais dedicados em simplesmente entender um trecho do texto, do que em eu ficar aqui tentando falar palavras de afirmação, que te motivam, que te encorajam, ou aqui fazer afirmações, ou quem sabe até dizer que Deus tem grandes coisas para você, e começar a fazer aqui um papel meio que de adivinho do futuro, como se entende, de profeta. A profecia está diante de nós, o Espírito que dá entendimento da profecia habita em nós, e o consolo que nós esperamos da profecia está na mesma palavra, na habitação dele em nós. Veja a sequência do texto, como ele fala, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Quanta confusão aconteceu no contexto da história da igreja, irmãos. Você ama a Deus, isso pode ser perceptível na sua vida, pelo quanto você ama e guarda a palavra. Ou será que você está tentando demonstrar o seu amor a Deus por meio de outras coisas? Aquele que tem os meus mandamentos, a lei, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, é automático. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer uma manifestação de Deus perceptível para você? Vá para a palavra. Tem uma frasezinha do reverendo Augusto Nicodemos que ele repete há muitos e muitos anos, ela já é bem conhecida na internet, que ele diz: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Você quer ouvir em voz audível? Leia em voz alta. Isso ele repete ao longo dos anos com muita precisão. Você quer? Judas, não o Iscariote, pergunta o que é essa manifestação, e o texto está falando da vinda do Espírito em Atos 2. Jesus de novo repete: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você quer ser um crente, você quer ter a habitação de Deus, você quer que o seu testemunho de vida e de santificação seja cada vez maior, leia, entenda, guarde, viva, se interesse pela palavra. Palavra professada no dia da sua conversão, palavra para a sua perseverança, alimento, tanto aqui como ali. Nenhum dos dois sacramentos existe sem a palavra. Nós não fazemos sem palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. De novo, verso 26, o Paráclito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Pai enviará, Atos 2, e vos ensinará. O Espírito da verdade vai te dar entendimento. E se você quer consolo, você terá consolo pelo entendimento. Comecei domingo passado falando sobre ansiedade, né? Como é difícil lutar com a ansiedade. E eu tenho essa luta. Onde que você consegue vencer essa e tantas outras lutas da alma? Leia, decore e viva. Ele te ensinará, te consolará. Verso 27, então, com grande significado, ele diz: com tudo isso, dessa forma, no derramar do Espírito, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. De novo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é a paz que eu e você precisamos. Cristo, príncipe da paz, ele, como eu mencionei, sofreu o abandono, e eu não sei se você acompanhou a sequência do texto que nós temos visto desde o início. Judas abandonou. Pedro, que disse que daria vida, abandonou também. Negou o Senhor. Na cruz, ele é abandonado. E tudo isso, irmãos, acontece para que você não só confie numa ideia, mas para que você saiba que quem diz que jamais te abandonará é alguém que sabe o que é ser abandonado. Ele, muito diferente de mim, dos meus pais, jamais nos esquece, porque ele experimentou. E a promessa dele para os discípulos, para mim e para você é: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Vamos buscar o alimento dessa palavra agora de forma visível